Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que nós estamos hoje? Vamos para mais uma aula de bioquímica, gliconeogênese. Vou dividir agora com vocês um pouco do meu conhecimento em relação à gliconeogênese, né? Lembrem que o que a gente está vendo agora em bioquímica ainda é a ponta do iceberg, né? De todo o processo bioquímico, ele é muito extenso. Nós estamos vendo apenas os processos mais básicos, né, da bioquímica. Bom, aqui nós temos um slide que resume basicamente as três principais vias de metabolismo, tá certo? No centro nós temos a via dos carboidratos e nas laterais nós temos as proteínas e os lipídios. Então, a via dos carboidratos, ela é o cerne, ela é o esqueleto de todas as vias metabólicas, tá? Porque tudo passa por elas, como vocês podem ver aqui resumidamente. Tudo passa por elas. E o que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é a produção de glicose, tá certo? É a produção de glicose, tá? A partir de outras vias que não sejam glicídicas, que não sejam carboidratos, que não sejam, né, de moléculas de monossacarídeos, tá? Então pode ser através de proteínas, pode ser através de lipídios, até outras vias como ácidos nucleicos, tá certo? Vamos em frente. Bom, aqui se vocês estão lembrando direitinho, essa figura representa a via glicolítica, tá certo? Lá no início a glicose e com o final dela que é a produção do piruvato. Então aqui, observem aqui esse tema, é a glicose vezes a gliconeogênese. Por quê? Porque a gliconeogênese é a glicose ao contrário, tá certo? É a produção de glicose através da via glicolítica, só que sendo ao contrário. Tá ok? Então, observamos aqui que, até conversamos isso, né, na aula de glicólise, que existiam três pontos que são de fundamental importância, pois são os três pontos de controle da via metabólica. E esses mesmos pontos são também pontos importantes da gliconeogênese, tá certo? E a gente vai ver tudo isso. Então aqui a gente vê glicose produzindo glicose 6-fosfato, depois frutose 6-fosfato, depois frutose 1,6-bifosfato. A frutose 1,6-bifosfato faz a bifurcação da via, produzindo gliceraldeído 3-fosfato, que vai continuar, e depois produzindo dihidroxicetona fosfato. Esse tem que ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato, e aí continua na via. Então lembre que a partir desse ponto aqui, a via se bifurca. É tudo em dobro, né? Gliceraldeído 3-fosfato, depois 1,3-bifosfoglicerato, depois 3-fosfoglicerato, depois 2-fosfoglicerato, depois fosfenolpiruvato, produzindo piruvato. Então toda essa via tem três pontos de controle, né? E aí esses pontos de controle também são pontos de controle da via da gliconeogênese, tá certo? Bom, então vamos lá. Conceitos, ideias que nós temos que ter. A gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de outros precursores que não sejam glicídicos, tá certo? Quer dizer, pode ser através das proteínas, pode ser através dos próprios lipídios, que a gente vai produzir essa molécula de glicose, tá ok? Por que que ela existe? Simples. Olha só, a glicose, tá? É necessária para o cérebro diariamente, né? Então, diariamente a glicose é absorvida em torno de 120 gramas, tá? Pelo cérebro. O cérebro não consegue armazenar a glicose, então ela consome direto, tá? 120 gramas diariamente. Sendo que o nosso consumo diário é de em torno de 160. Isso uma pessoa normal, sem muita comilança, sem nada, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa mais regrada, né? Controle absoluto. Ela tem em torno de 120, 160 gramas de glicose por dia, tá ok? Só que 120 são consumidas pelo cérebro. E os outros 40 que estão faltando aí, né? O que acontece com ele? É absorvido pelo corpo, mas é só 40. Aí entra a via da gliconeogênese.
A gliconeogênese, que é realizada por várias outras células, tá? Mas principalmente fígado e rins, tá certo? Fígado e rins, ela é responsável por tentar produzir glicose a partir de outros precursores, proteínas, lipídios, que vêm na alimentação. Lembre que essa gliconeogênese acontece pouco nas células do cérebro e pouco nos músculos. Então, por isso, né, que tem que ser produzido em grande quantidade. Essa glicose é jogada na corrente sanguínea e essas células vão consumindo essa glicose. Tá? Então, a gliconeogênese ela está acontecendo concomitantemente, né, o processo de glicólise, né, a via metabólica da glicólise, justamente para suprir a necessidade de glicose das células. Tá? Então, as células não perdem tempo, né, esperando que uma ou outra, né, aconteçam. Elas estão sempre fazendo esses processos constantemente. Logicamente, dependendo do suprimento de glicose, uma via se sobressai mais do que a outra. E assim a vida vai seguindo. Bom, então isso aqui, essa figura representa o que a gente estava falando logo no início. A via da gliconeogênese é a produção de glicose a partir de outras moléculas, né, como lactatos, como ácidos, como aminoácidos, glicerol, tá certo? Então essas moléculas vão ser transformadas, metabolizadas e vão produzir glicose. E essa glicose vai ser fornecida para as células, tá? Temos que observar aqui uma coisa muito importante, a gente não pode esquecer disso, tá certo? Não podemos esquecer disso. Aqui a gente tem, né, três conceitos que são de extrema importância para a gente. Vamos lá. Gliconeogênese. Gliconeogênese é a produção de glicose a partir de outros precursores, piruvato, oxalacetato, glicerol, outras moléculas, tá? Enfim, então isso é chamado de gliconeogênese. Perfeito. Quando a glicose em excesso é armazenada, ela é armazenada na forma de glicogênio. Ela é armazenada na forma de glicogênio, tá? Aí as células, em algumas regiões do corpo, armazenam a glicose na forma de glicogênio. Esse processo é chamado de glicogênese. Glicogênese, tá? Olha aí. Glicogênese. Perfeito? É a forma de armazenar, gênese é a origem, originar a glicose, produzir glicose. Quer dizer, na realidade a gente está armazenando glicose. Então, a glicogênese armazena a glicose na forma de glicogênio. E é a glicose 6-fosfato. Não é a glicose que já está entrando na célula, não. É aquela que foi, né, transformada em glicose 6-fosfato pela hexoquinase, tá? Pela hexoquinase. Perfeito. Quando esse glicogênio que está armazenado nas células, principalmente em células musculares, tá? Ela é requisitada para suprir energia, para produzir energia. O processo é chamado de glicogenólise. Olha aí, ó, glicogenólise, tá? Glicogenólise. Então, a glicogenólise é o processo aonde o glicogênio, que é a glicose armazenada, tá? Passa a ser quebrada e transformada em glicose 6-fosfato. Tá bom? Em glicose 6-fosfato. Então, cuidado com esses termos. Gliconeogênese, glicogênese e glicogenólise. Lembre que ainda temos a via glicolítica, né? Que é a produção de energia de piruvato a partir da glicose. Tá certo? Então, tudo é um processo que está acontecendo, tá? Cuidado com esses três termos. Vamos em frente. Então, aqui nós temos justamente, né, mostrando basicamente como funciona a via da gliconeogênese. Olha aqui. No centro nós temos o piruvato. Lembre que a gente já falou que o piruvato é uma molécula-chave. Ele é uma molécula-chave para várias vias, tá certo? Ele é praticamente o cerne de todo o processo. O lactato pode ser transformado, convertido em piruvato.
O próprio oxalacetato, lembra lá do oxalacetato? Oxalacetato, ciclo de Krebs. É o oxalacetato que se junta com acetil-CoA para formar o citrato. É ele aqui, olha aqui de novo. Ó. Então ele também vai produzir o piruvato. A alanina, aminoácidos, produz piruvato. Vocês vão ver também que o oxalacetato faz parte também de outras vias, né? Por exemplo, na via do ácido úrico, tá? A gente vai falar sobre isso. E aí, todos eles convertem-se em piruvato e o piruvato vai formar a glicose 6-fosfato. Lembre, ele não volta a ser a glicose, a molécula de glicose normal, que é aquela que é absorvida, que passa pela membrana da célula. Ela se torna a glicose 6-fosfato. Por que essa forma? Porque essa forma, por causa do 6-fosfato, dá liberdade para ela a se formar em glicogênio, que pode ser armazenado, ou ser produzido outras moléculas, tá certo? E aí ela pode voltar a ser piruvato, e o piruvato vai ser acetil-CoA, e segue por ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, normalmente, tá certo? Então, isso aqui é o processo resumo da gliconeogênese, né? Então, vamos lá. Olha aqui o que eu botei para vocês, né, sobre a gliconeogênese. Os níveis de glicose sanguíneos devem ser mantidos para sustentar o metabolismo dos tecidos, que utilizam a glicose como substrato, mas não conseguem armazenar essa glicose. Quem é que não consegue? Principalmente cérebro, medula renal, retina, mucosa intestinal. Nós falamos sempre do cérebro porque ele, né, se parar, acaba todo mundo, né? Acaba todos. Então ele é o principal. Mas outros também que não conseguem armazenar glicose na forma de glicogênio é a medula renal, a retina, os tecidos da retina, mucosa intestinal, são exemplos. À medida que vai diminuindo a concentração de glicose circulante derivada da ingestão de alimentos, a degradação de glicogênio hepático, quer dizer, aquele que foi armazenado agora volta, né? Deve-se manter a glicose constante. Olha aí, reserva é limitada até 8 horas de jejum. Então, o jejum, essas reservas mantêm-se até por 8 horas, né? Isso aí vai variar de pessoa, né? A pessoa e também das condições fisiológicas que a pessoa está, tá certo? Mas em geral é isso aí. Então, o glicogênio, ele é um processo que está constantemente em atividade, tentando manter a glicose sanguínea estável no sangue. Tentando manter a glicose sanguínea estável no sangue, tá certo? Mesmo em etapas de jejum, que a gente pode estar, tá certo? Então é um processo que não espera a via glicolítica parar, não é isso que às vezes a gente percebe, né? Que pode ser passado, ou que a gente pode acabar entendendo. Não é isso. É que a via glicolítica em algumas células pode começar a diminuir, e isso requer ativação da via da gliconeogênese para a produção de glicose e assim manter essa via aeróbica constante nessas células, tá certo? Dúvidas, vamos para o chat. Dúvidas, vamos lá para o chat. Olha aqui a nossa via glicolítica e ao mesmo tempo, né, é a nossa via da gliconeogênese. Aqui a gente está comparando as duas, né? A glicose aqui em vermelho ou rosinha para alguns e do outro lado a gliconeogênese em azulzinho. Perdão, vermelho ou rosa, né? E aqui em azulzinho, tá? A gliconeogênese. Então veja que as etapas são praticamente iguais, só mudam em 3 pontos, que justamente são os 3 pontos de controle da glicólise, da via glicolítica, tá? Então a gliconeogênese não ocorre só no citossol, tá certo? 3 reações são irreversíveis na glicólise catalisada pelas seguintes enzimas: hexoquinase, que a gente já sabe, frutofosfoquinase, fosfofrutaquinase e a piruvato quinase.
Em comparação à via glicolítica, também temos, tá certo? Glicose 6-fosfato, que é o contrário da hexoquinase, ela faz o contrário da hexoquinase. Frutose 1,6-bifosfato, que faz o contrário, ó, da fosfofrutaquinase 1, tá certo? E piruvato carboxilase, e a piruvato carboxilase, tá certo? Piruvato carboxilase, que é um complexo de enzimas, complexo piruvato carboxilase, tá bom? Que a gente vai falar sobre ela, tá bom? Bem tranquilamente. Tá? Então aqui a gente consegue ver justamente essas três vias. Qual é a consequência? A gente não vai precisar ver todas as etapas da gliconeogênese, porque elas são iguais à glicólise. Se você conhece a glicose, a gliconeogênese é igual. Nós só vamos conhecer, nós só vamos trabalhar as três enzimas de controle. Só isso, certo? Só isso. Olha aí como é massa. Oh, rapaz, é tudo tranquilo. Então, vamos lá. Compara, aqui é só para comparar a gliconeogênese com a via glicolística, né, os processos, certo? Aonde o piruvato aqui, olha aí, vai ser transformado em glicose, tá? Para que isso aconteça, eu vou ter que consumir energia, ATPs, GTPs, tá certo? NADH, tá certo? E água. E a via glicolítica, ela faz o contrário, né? Produz ATP. Vamos lá. Bom, então, do mesmo jeito que a via glicolítica tem, a gliconeogênese também tem reações, etapas irreversíveis, que são as coincidem justamente com a nossa amiga lá, via glicolítica. Conversão de piruvato em fosfenolpiruvato, é uma etapa de controle. Conversão do frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato, cuidado com ela também. E a conversão da glicose 6-fosfato em glicose. São as três regiões de controles. São as três regiões de controles. Tá certo? Então é só dessas três que a gente vai falar agora. Que a gente vai conhecer. Bom, vamos lá. Vamos primeiro para o piruvato, tá certo? Piruvato sendo transformado em fosfenolpiruvato. Aqui, meninos e meninas, existem duas vias, tá? Duas vias. Tem a via principal e a via alternativa, tá certo? Como vocês podem ver nesse esquema. A via principal é aonde o piruvato, olha aqui o piruvato, tá? Entra diretamente na mitocôndria, tá certo? Aqui o piruvato, ele é transformado em oxalacetato, tá certo? Malato, depois malato jogado para fora, tá certo? Esse piruvato provém do citossol ou da transaminação da alanina, aminoácido, transaminação em alanina. Quer dizer, vem justamente de uma das etapas do ciclo, tá, da ureia, tá, das conversões do metabolismo das proteínas, tá, ou dos aminoácidos também chamado, tá certo? Então esse piruvato aqui pode vir do citossol diretamente ou ele pode vir justamente do metabolismo da alanina. Lembra lá do ciclo de Cori, lembra lá do ciclo de Cori, né? Que o ciclo de Cori você vai pegar o piruvato, junta ele com a amônia, forma a alanina cai na circulação, quando volta lá para o fígado, a alanina é convertida em piruvato, solta a amônia para a amônia ser convertida em um metabólico menos tóxico, né? Ureia. E esse piruvato ele é convertido de novo, tá? Olha aí, dentro do fígado, para voltar a ser glicose e voltar para a corrente sanguínea. Então, essa via principal, tá? Justamente deriva do próprio piruvato sendo produzido em excesso, e aí a célula acaba pegando esse piruvato e produzindo glicose, ou do piruvato que vem do ciclo de Cori, na forma de alanina, tá certo? Na forma de alanina. E aí essa alanina, quando chega lá nas células do fígado, converte ela em piruvato, libera a amônia vai ser convertida em um metabólico menos tóxico,
tá? E esse piruvato agora liberado, ele vai ser convertido de novo em glicose, via da gliconeogênese, tá certo? Então, olha assim, isso aqui é a via principal. Olha as reações, o piruvato, que vem dessas duas vias, ou do citossol em excesso, ou do ciclo de Core, da alanina, tá? Entra na mitocôndria. Na mitocôndria, ele vai ser convertido em oxalacetato pela piruvato carboxilase, e o oxalacetato ele é transformado em L-malato pela mitocôndria malato desidrogenase ou desidrogenase. Tá certo? Tá ok? E aí, para que isso aconteça, ela requer, olha aí, um NADH, tá certo? Essa convenção, para que isso aconteça, necessita de um NADH. E esse malato, olha aí, ó, é jogado para fora, tá certo? Lá ele é convertido de novo pela malato desidrogenase, só que é do citossol. Então existem dois tipos de malato desidrogenase, uma que tem na mitocôndria, malato desidrogenase mitocondrial, e uma que existe no citossol, malato desidrogenase citossólica. Libera o NADH por meio do citossol e o oxalacetato agora está solto, tá certo? Lá no citoplasma e é transformado agora de novo em, olha aí, tá? A malato foi para o citossol, malato oxalacetato, olha aqui a terceira reação. Depois na quarta reação, o oxalacetato é convertido agora em PEP, tá? Fosfenolpiruvato, pela fosfenolpiruvato carboxilase ou simplesmente PEP carboxilase, tá certo? Em alguns livros de bioquímica, tá? Isso aqui é chamado de cataponta do malato, é um termozinho que eles usam para mostrar que o malato é jogado lá para fora e ele volta a ser oxalacetato, tá certo? E aí o fosfenolpiruvato abre asas para voltar de novo ao ciclo de Krebs. Perdão, a via glicolítica. Tá certo? Podemos continuar? Vamos em frente. Então essa é a via principal, tá certo? O piruvato é convertido em fosfenolpiruvato, tá certo? Com gasto de energia, teve que gastar energia, ATP, para que isso acontecesse, tá certo? Tá? Permitiu que o NADH seja transportado da mitocôndria para o citossol. Isso permite a saída dos NADH, porque lembre que o NADH ele tem um transportador, ele tem um cotransportador para que ele entre sem gasto de energia, mas a saída dele é mais difícil. Então essa via ajuda a transportar os NADH lá para o citossol para que ele seja utilizado em outras vias também, tá certo? Bom, essa é a via principal. Então vamos para a segunda conversão. Aqui, ó, nós falamos daqui, dessas duas etapas, depois que a gente representa desse jeito, piruvato carboxilase e PEP carboxilase, tá? E vamos aqui para a segunda etapa. Segunda etapa é a conversão de frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Quem faz isso? Frutose 1,6-bifosfatase, tá certo? Frutose 1,6-bifosfatase, ela que faz essa conversão, tá? E por último, né, a terceira, que é a glicose 6-fosfato em glicose, tá certo? Quem faz isso é a glicose 6-fosfatase. Glicose 6-fosfatase, tá certo? Só é encontrada nas células hepáticas e renais, tá certo? Então, a glicose 6-fosfato em glicose 6-fosfatase. E a glicose, o inverso é a hexoquinase, tá certo? E essa molécula só existe nas células hepáticas e as renais. Por isso que todo esse processo vai acontecer nessas células. Tá? Bom, todo esse processo é controlado justamente por uma via hormonal, tá certo? Lá no pâncreas, pelos nossos dois grandes amigos, a insulina e o glucagon, tá certo? Então, eles é que vão fazer justamente o controle das vias. Bom, como é que ele faz o controle dessas vias? Olha aqui, no caso da insulina, o aumento de glicose
celular, vamos acompanhar aqui, ó, o aumento de glicose celular vai estimular as células beta do pâncreas a aumentar a concentração de insulina. Então, o aumento de glicose circulante no sangue estimula o pâncreas a produzir insulina. E qual é a consequência da insulina? Olha aqui, ela vai causar diminuição da circulação. Mas como? Ela vai estimular a síntese de glicogênio, armazenar, né? Síntese de proteínas, segue, né? Uma outra via, que é a produção de alguns aminoácidos a partir da glicose, triglicerídeos, formação, né? E catabolismo, tá? No músculo, ele vai estimular o transporte de aminoácidos e a síntese de proteínas, igual aqui o que está acontecendo no fígado. E no tecido adiposo, ele causa o armazenamento dos triacilglicerol, tá certo? Porque aí eu paro para não ser consumido, para não aumentar ainda mais a produção de glicose. Triacilglicerol, lipídio, tem o glicerol, tá certo? O glicerol, ele pode ser utilizado, lembra que faz parte da molécula básica, os triacil, tá? 3 ácidos graxos associados ao glicerol. E aí esse glicerol não vai ser utilizado para a produção de glicose. Por isso eu armazeno ele na forma de gordura. Beleza. Consequência de tudo isso aqui, armazenamento de glicose no sangue. Armazenamento de glicose no sangue. Tá certo? E o glucagon? O glucagon faz o inverso, né? Quando a concentração de glicose circulante é baixa, isso vai estimular as células alfa a produzir o glucagon. Tá? Aumenta a secreção de glucagon. O que o glucagon faz? Vai lá no fígado, converte glicogênio em glicose e libera isso no sangue. Tá certo? Aumentando a concentração de glicose na circulação. Tá certo? E também vai estimular a via da gliconeogênese, porque ele acaba também parando, né, o armazenamento do triglicerídeo, começa a ser liberado um pouco. Tá certo? E aí eu começo a liberar mais glicose no sangue. Então percebam, a gliconeogênese ele é um processo constante, né, para manter as concentrações de glicose constantes no nosso corpo. Lógico, temos momentos do dia que tem picos um pouco maiores de glicose. Por isso que os meninos da biomedicina, né? Por isso que os meninos da biomedicina, quando eles forem ver bioquímica clínica, dosagem de glicose, processo de dosagem de glicose, existe uma condição para dosar glicose, não é de qualquer jeito. Né, o paciente chegar no laboratório, coletar sangue e dosar não. O paciente pode estar com pico de glicose e isso pode fazer com que o médico ou a enfermeira ache que o cara está diabético. E não é isso. Né? Ou o cara pode estar em um momento de jejum, as concentrações de glicose estão diminuindo, a via glicolítica ainda está sendo mantida, né? Está sendo ativada o processo, e o cara vai achar que o paciente está com queda da glicose, taca soro glicosado nesse paciente para aumentar a glicose. Pufo, isso pode até matar o paciente, a glicose demais para ele. Tá certo? Ou deixar ele bem alerta, né? Bom, enfim, por isso que na bioquímica clínica, o paciente, né, ele tem que ter um período de jejum, né? Ele almoça, ele janta, ele merenda até uma determinada hora da noite. O resto da noite ele tem que passar em jejum completo. Durante a manhã ele segue para o laboratório e faz a coleta de sangue. Isso criou-se esse padrão, porque a partir desse padrão de comportamento que a gente faz com o paciente, você cria uma faixa, né, de glicose. Nesse momento, as vias da gliconeogênese estão ativadas, tá certo? Mantendo o paciente em consideração. Por que aqui à noite? Porque não necessita de tanto esforço do paciente, tá? Ele vai dormir, então vai se diminuir um pouco o consumo dessa glicose para algumas vias e vai se tentar se manter uma glicose constante na corrente sanguínea.
E a partir dessa via, dessa consideração de glicose constante, é que a gente determina, né? É que a gente criou esse parâmetro, né? Acima disso, a pessoa pode estar com diabetes, abaixo disso, o paciente pode estar com um problema em alguma via metabólica ou uma deficiência de glicose, né? E aí vai fazendo toda a análise clínica desse paciente, né? Então, meninos e meninas, espero que tenha ajudado essa aula. Dúvidas constantes, sempre tem. E estamos lá no chat, tá bom? Tudo de bom para vocês. Vamos lá.